Olá, hoje é terça-feira, dia 13 de abril de 2021. O Grupo de Conjuntura está reunido para mais um podcast. Nós, nesta época do ano, o FMI, sempre no mês de abril, faz o seu encontro da primavera, tem um outro encontro no outono, são dois encontros anuais, onde se discutem temas quentes da economia mundial e normalmente não sempre, se divulgam alguns documentos que são muito importantes, porque são uma referência para a gente não só se informar sobre a economia mundial, debater o futuro da economia mundial, mas também uma forma de a gente se olhar no espelho. Quer dizer, quando a gente aqui no Brasil, nós estamos muito acostumados a discutir as questões econômicas brasileiras, muito olhando só aqui para dentro. E, então, quando a gente tem uma referência internacional, é muito bom, não só para a gente ver o que está acontecendo aqui, que, na verdade, acontece em toda parte, como também para ver o que está acontecendo aqui, que não é o geral, né? Então, isso aí é uma maneira de a gente realmente olhar é uma outra maneira de olhar de uma forma crítica para o que está acontecendo na economia brasileira. Então, na semana passada, nós discutimos um dos documentos que foi Perspectivas para a Economia Mundial, que é bem amplo, né, na sua temática, e hoje nós vamos aproveitar aqui para discutir um tema que é importantíssimo para o Brasil e que faz parte desse outro documento do FMI que eles lançam nessa época, que é o Monitor Fiscal. Então, é muito oportuno, né, a gente saber o que está acontecendo com déficits e dívidas públicas no resto do mundo, né? Como, no caso presente, como a pandemia está afetando estas variáveis e compará-las com o caso do Brasil, com o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, nós vamos começar aqui fazendo um brevíssimo apanhado do que foi tratado e depois debater o tema. Então, a Margarida vai começar dando aqui o pontapé inicial na nossa discussão do monitor fiscal. Margarida. Bom, gente, boa tarde, bom dia a todos, boa tarde, enfim. Então, a ideia aqui do Monitor Fiscal, que é esse documento muito importante em contas públicas, é que ele mostrou algumas coisas que um pouco a gente já sabia, só que agora a gente tem a métrica disso, né? Então, a resposta da política fiscal para combater os efeitos da pandemia sobre o emprego, renda, saúde no mundo foi sem precedentes, em termos de escala e de velocidade, né? Algo que a gente jamais viu em crises anteriores. Então, a título aqui de ilustrar, se a gente comparar o pacote fiscal adotado na crise financeira de 2008, né, então nós temos aí um déficit público para os países avançados, que saiu de uma média de 3,7% do PIB em 2008 para 7,7% do PIB em 2010, ou seja, o déficit público médio das economias avançadas subiu 4 pontos percentuais do PIB. No caso das economias emergentes, naquela crise de 2008, o pacote foi muito menor, até porque foram menos atingidas pela crise financeira. Então, o pacote foi apenas de 3,2 pontos percentuais do PIB. Naquele contexto da crise de 2008, as dívidas públicas também eram bem menores do que as que a gente tem hoje. Então, a média das economias avançadas, por exemplo, de dívida bruta, né, em 2008 era de 77,8% do PIB, em 2010, 97,5%. Agora já é muito diferente. Na crise agora, na nossa pandemia aí, né, então o pacote fiscal foi mais vigoroso tanto nos países avançados como nos países emergentes. Então, por exemplo, o déficit público, que é uma medida dessa expansão fiscal, desse estímulo fiscal, saiu de 2019 para 2,9% do PIB para 11,7% do PIB. Então, aí a gente tem um crescimento de 8 pontos, né, em relação ao PIB. Das economias emergentes também, a gente tem um déficit
público em 2019 de 4,7% do PIB, e ele atinge quase 10% do PIB em 2020. E o Brasil, nesse contexto, se diferenciou, principalmente em relação aos países emergentes e também entre os países mais avançados. Nós saímos de um déficit público de 5,9% do PIB para um déficit público de 13,4% do PIB. Então, aí a gente tem uma subida de déficit público por conta da pandemia de 7,5 pontos percentuais do PIB, mostrando o vigor do nosso pacote fiscal. Qual foi a contrapartida disso? Claro, as dívidas públicas aumentaram muito. Elas já estavam, em 2019, num nível muito maior, tanto na média dos avançados como na média dos países emergentes, muito maior que em 2008 e 2009. Então, elas subiram bastante, em especial a dívida dos países avançados, né? Então, por exemplo, a dívida dos Estados Unidos, que era de 108,2% do PIB em 2019, passou para 127,1% do PIB em 2020. No Japão, que era de 234,9% do PIB, passou para 256,2% do PIB. E o Brasil saiu de uma dívida pública medida pelo critério FMI, que a gente vai falar já mais sobre isso, de 87,7% do PIB para quase 100% do PIB, na verdade, 98,9% do PIB. Então, esse aumento aí de dívidas é apenas assim o outro lado da história dos estímulos fiscais tão grandes e tão fortes e tão rápidos, né? A notícia boa em relação a isso é que a gente tem hoje um juro mais baixo que a gente tinha na crise financeira de 2008, o que dá um certo alívio à subida, né? A escalada das dívidas, porque sobre ela incide uma taxa de juros um pouco menor, que não é muito o caso brasileiro, como a gente vai ver. A gente agora vai discutir com o Caio, com o Lixa, com o Dudu, né, o Francisco Eduardo, a trajetória, as perspectivas aí para a nossa dívida pública, e vamos fazer algumas simulações para ver para onde ela pode ir, né, num cenário mais provável, de acordo com aquilo que a gente está vendo. Ok? Caio, então agora você com a palavra. Tá bom. Bom, pegando esse gancho aí da Margarida, desses dois aspectos, né, contrastantes do que houve do lado fiscal, de um lado, a forte expansão fiscal, que no nosso caso, medida pelo déficit público nominal, foi dos países mais relevantes, só ficou atrás dos Estados Unidos, na verdade. Foi um déficit fiscal de 13,4%, contra um pouco mais de 15% de déficit fiscal nos Estados Unidos. Dos países mais relevantes, foi o segundo maior déficit. O lado bom, a gente já explorou no outro podcast, que isso ajudou muito a economia brasileira no sentido de ter um bom desempenho relativo, um desempenho muito melhor do que o resto da América Latina, por exemplo, bem melhor que o da zona do euro, em termos de uma queda menor do PIB. O lado negativo disso é o que a Margarida estava destacando, quer dizer, um forte aumento da dívida pública, o que, no nosso caso, é especialmente grave, porque a gente já partia de uma situação de crise fiscal, de imensa vulnerabilidade fiscal. Em que sentido? Pelo fato de que a gente tem uma dívida pública muito maior que a média dos emergentes. O ano passado, a média dos emergentes, pelo dado divulgado agora pelo monitor, é uma dívida pública média dos emergentes um pouco acima de 64% do PIB, a nossa beirou 99% do PIB. Então, uma dívida crescente. Depois a gente pode discutir, o FMI tem um cenário de um endividamento que continua crescendo, embora muito gradualmente. Eu acho que há um excesso de otimismo sobre isso, depois a gente pode comentar, trocar ideias entre a gente. Mas o fato é o seguinte, exatamente esses dois aspectos, são uma dívida bruta do governo geral, que é o critério que o FMI usa, totalmente descolada dos nossos pares emergentes e crescentes, que são os indicadores simples do que a gente chama de crise fiscal que o Brasil atravessa. Isso tudo torna mais do que necessário, indispensável, que haja uma sinalização convincente de que essa dívida será controlada, porque sem isso a gente entra num terreno muito perigoso e, aliás, a piora gradual dos prêmios de risco desde o ano passado mostram cada vez mais essa preocupação com essa trajetória da dívida. Então, a gente tem esse desafio enorme pela frente de
sinalizar de forma convincente o controle da dívida pública. Hoje em dia, a gente tem como única âncora praticamente o teto dos gastos, mas é um teto cada vez mais fragilizado, mais questionado, e a gente tem uma enorme incerteza sobre a trajetória da dívida pública. No que se refere às projeções do FMI para nossa dívida, como ela vai evoluir, eles têm uma projeção de uma relativa estabilidade, até um ligeiro recuo da dívida pública esse ano em relação ao ano passado, e depois uma retomada de uma trajetória de crescimento da dívida, mas muito gradual. Eu queria só, antes de passar a bola para meus companheiros, só fazer um rápido comentário sobre essa projeção do FMI para a dívida pública esse ano e nos anos seguintes. Só queria chamar a atenção para o seguinte: em relação a esse ano, de fato, há boas razões para a gente não ter muita preocupação com a trajetória da dívida, por razões muito específicas, que, aliás, não são, na minha opinião, as mesmas que o FMI deu. O FMI tomou como premissas para a sua dívida bem comportada esse ano um crescimento da economia brasileira de 3,7% e um déficit público de 8,3%, caindo daquele 13,4% ano passado para 8,3% esse ano. Eu acho que o 3,7% de crescimento é muito superestimado, vai ser muito mais perto de 3%, na minha visão, e o déficit público de 8,3% também é muito subestimado, no caso. Eu acho que vai ser mais no intervalo entre 9% e 10% do PIB. Mas o fato é que, mesmo com esses dois parâmetros centrais para a trajetória da dívida pública, do meu ponto de vista, estarem um superestimado e o outro subestimado, eu acho que é razoável imaginar que a dívida vai ter um bom comportamento esse ano. O problema se coloca a partir do ano que vem, que aí sim há uma incerteza muito grande, e eu acho que do FMI é muitíssimo otimista para os próximos anos até 2026. No que se refere a esse ano, por que há boas razões para a gente pensar que a dívida pode ficar estabilizada ou perto disso em relação ao ano passado? Vou falar muito rapidamente, quer dizer, um ponto central é que, por razões muito particulares esse ano, a gente vai ter uma taxa de juros que incide sobre a dívida pública muito menor, a taxa nominal que incide sobre a dívida pública, muito menor do que o crescimento nominal do PIB. Uma estimativa preliminar, só para vocês terem uma ordem de grandeza, depois eu vou trabalhar esses dados com o grupo, com o nosso grupo, é que a taxa de juros do ano passado, que incidiu sobre a dívida, foi perto de 6%. Eu estou supondo que esse ano vai ficar entre 6% e 7%, a taxa que incide sobre a dívida pública. Só que o PIB nominal vai crescer muito mais do que isso, provavelmente vai crescer perto de 10%. Nesses 10%, para mim, tem um crescimento real de 3%, não os 3,7% da FMI, mas perto de 3%, e um deflator do PIB, não vou entrar em detalhes técnicos, mais perto de 7%. Aí daria um PIB nominal crescendo 10% e uma taxa de juros entre 6% e 7% incidindo sobre a dívida. Ora, com isso é um redutor da dívida em relação à dívida sobre o PIB, olhada isoladamente. Então, tem outros fatores que jogam para a expansão, em particular o chamado déficit primário do setor público. Então, esse é um primeiro fator de amortecimento da dívida. É um fator muito atípico, que não houve no ano passado, não vai haver nos próximos anos, que é os juros que incidem sobre a dívida abaixo do PIB nominal, bem abaixo. Esse é um fator de amortecimento transitório da dívida. Outro fator transitório de amortecimento é que esse ano já está acordado com o BNDES uma devolução do BNDES para o Tesouro de 100 bilhões de reais, que é o pagamento daqueles empréstimos lá da época do governo Lula e Dilma, que o Tesouro fez para o BNDES, é o pagamento antecipado de 100 bi. Aliás, eles já pagaram 38 bi recentemente, mas falta o restante para totalizar os 100 bi. Ora, o BNDES dando esse dinheiro, fazendo esse pré-pagamento, esse pagamento antecipado para o Tesouro, isso significa que funciona como uma espécie de fonte alternativa de financiamento para o déficit público, alternativa em relação à dívida bruta, que é o que o FMI está acompanhando, que a gente está discutindo a trajetória. Porque, na verdade, vai ter uma fonte alternativa de financiamento que não é o aumento da dívida bruta, e sim o dinheiro que vem do BNDES. Outra coisa que pode amortecer a dívida esse ano, mas aí num valor a ver,
mas está acontecendo no período recente, provavelmente é uma coisa que vai ter a sua relevância esse ano, é a venda de reservas pelo Banco Central. Quando o Banco Central vende reservas, ele contrai a base monetária, e aí isso funciona como uma fonte alternativa de financiamento. Na prática, o que vai acontecer quando isso acontece é que o Banco Central vende reservas, a base monetária se contrai e o Banco Central reinjeta esse dinheiro na economia, resgatando títulos dele, Banco Central, que ele está disponibilizando temporariamente no mercado naquilo que ele chama de operações compromissadas, que fazem parte da dívida pública. Então, esse componente da dívida recuará. É a contraface da venda de reservas, o recuo desse componente. Então, por razões técnicas, esse ano é tranquilo. Só para encerrar, eu queria fazer poucas palavras sobre a trajetória daqui para frente, de 2023 e 2022, que aí sim me parece muito desfavorável. A hipótese de uma dívida muito comportada, que pula de 98,4 esse ano para 101 daqui a vários anos à frente, 5 anos à frente, que é a hipótese que está no cenário do FMI, desse monitor fiscal, ela envolve várias coisas, premissas muito complicadas. Envolve a manutenção rígida do teto dos gastos, e os gastos de fato submetidos ao teto, sem créditos extraordinários, sem artifícios de nenhum tipo. Envolve um bom desempenho do PIB, um crescimento, segundo a Margarida estava falando aqui antes da reunião, não cheguei a olhar essa premissa, mas era um crescimento do tipo 2,5% ano que vem e, em média, de 2% nos anos seguintes, o que é longe de ser uma coisa trivial, por razões que a gente pode discutir. E envolve, sobretudo, uma grande confiança dos agentes econômicos na trajetória da dívida pública, porque se não houver essa confiança, isso é uma maneira de inviabilizar um crescimento, é uma maneira dos juros ficarem mais altos, a contraface de prêmio de risco mais altos, como existe desconfiança na trajetória da dívida, juros mais altos e menor crescimento do PIB. As duas coisas têm uma implicação direta negativa na dinâmica da dívida. Então, seja pela dificuldade de cumprir o teto rigidamente, seja por um cenário que a gente está vivendo de incerteza, e nada aponta nesse horizonte no futuro próximo, pelo menos até o fim desse governo, no sentido de uma melhora significativa da confiança na trajetória da dívida pública, no ajuste fiscal, etc. Então, a vista de hoje, né, do FMI, é de um enorme otimismo. Envolve, na verdade, que o próximo governo seja um governo hiperresponsável fiscalmente e capaz de conquistar credibilidade com a trajetória da dívida, porque isso é a premissa básica para esse cenário da dívida crescendo devagarinho, porque crescer ela vai crescer de qualquer jeito, não há possibilidade, não há no horizonte visível, de se interromper o crescimento da dívida. O melhor que a gente pode esperar é um cenário tipo FMI, que ela cresça devagar, mas as premissas para isso estão longe de estarem garantidas. Um pouco comentando, então, os pontos finais do Caio, o Fundo Monetário está pensando como que o Brasil tinha um espaço fiscal, os países precisaram de espaço fiscal o ano passado por causa da pandemia, e o Brasil foi dos países emergentes que mais usou esse espaço fiscal, ou seja, teve um forte relaxamento das suas regras fiscais, tá? A gente pode pensar, o próprio Fundo Monetário coloca de que os países em 2020 usaram uma cláusula de escape, não uma espécie de relaxamento das regras fiscais que ele tinha. No caso brasileiro, esse relaxamento fiscal foi de 8,1% do PIB. E como que o Brasil ficou sem espaço fiscal para os anos seguintes, tá? E ele supõe, o Fundo Monetário supõe, então, que o Brasil vai fazer o ajuste fiscal. É isso que está essas são as premissas que o Caio se referia, que a Margarida tinha colocado. A gente teria uma forte redução dos déficits primários nos próximos anos, que viabilizaria um aumento suave da dívida pública. Tá? Mas, de qualquer forma, o Fundo Monetário coloca isso como, digamos, uma questão de necessidade da sociedade que vai ser cumprida. A crítica do Caio é que não está claro que essa necessidade de ajuste fiscal vai realmente ser tratado. Existem também questões de detalhe de curto prazo em relação à dívida, especialmente para este ano, o ano que vem, que o Fundo Monetário não coloca. Tá?
Mas, de qualquer forma, no relatório do Fundo Monetário, fica esse problema. Por um lado, eles destacam a necessidade de ainda ter auxílios financeiros, seja para a família, seja para a empresa, por causa da Covid, e, por outro lado, colocam de que o Brasil vai estar fazendo um ajuste fiscal já, ou seja, terá uma redução significativa do déficit, tanto nominal quanto primário, o que não é tão claro. Tá? Ou seja, isso que o cenário, então, do Fundo Monetário é um cenário, digamos assim, um pouco mais cor-de-rosa, tá? Seria bom se ele acontecesse, mas, em princípio, as premissas utilizadas têm essa certa fragilidade quando a gente entra no detalhe delas. Tá? Ou seja, pensar que vai ter um ajuste automático só porque é necessário é uma espécie, em um contexto em que se supõe que ainda vai ser necessário ter auxílios emergenciais em todo o mundo por causa da Covid, agora em 2021, é uma espécie de contradição que a gente encontra dentro do relatório do fundo. Bom, discutimos aqui o... Só um minutinho antes da gente fechar, quer dizer, só para o nosso ouvinte ter assim, uma noção dos números, né? A dívida pública brasileira em relação ao PIB, de acordo com as estatísticas do FMI, considerando os países emergentes, quem é que está na nossa frente? Então, a Venezuela está com uma dívida pública bruta, né, em relação ao PIB, de 304% do PIB. Depois vem o Líbano com 154%, depois Angola com 127% do PIB. A Argentina com 103% do PIB de dívida pública. E o Brasil vem logo a seguir com uma dívida pública de 98,9% do PIB. Então, os nossos pares, e aí os que estão um pouquinho na nossa frente, são países que realmente a gente não pode dizer, olha, deu certo, não deram certo. Ô, Margarida, só um complemento em relação ao que você falou sobre essa última observação tua, é que, no caso da Argentina, eles passaram o Brasil, eles estavam um sistema bem eles atrás do Brasil. Estavam atrás da gente. Passaram por uma razão muito pontual. Câmbio. Porque a dívida deles, ao contrário da nossa, é muito dolarizada. A nossa não tem nada, não é afetada pelo câmbio. Então, quando há uma desvalorização cambial lá foi muito significativa, no contexto da pandemia, isso puxou a dívida pública. Então, mas é uma dívida que depende da capacidade do governo argentino, se terá algum dia, de reverter essa desvalorização que houve no contexto da pandemia para cá. A nossa é diferente, a nossa é uma dívida que tem uma trajetória meio imune à questão cambial, e nesse sentido ela não é reversível como será da Argentina se houver algum governo lá que tenha, se o governo tiver capacidade de gerar confiança e tal, que permita uma apreciação cambial. Aliás, esse parêntese, só para fechar mesmo, é uma analogia com o Brasil do final do governo Fernando Henrique e início do governo Lula. A dívida brasileira era fortissimamente dolarizada, inclusive porque boa parte da dívida interna era indexada ao dólar. Esse foi um dos... E a dívida explodiu no contexto da incerteza da chegada do PT e do Lula ao poder. Quando ele começou a governar fazendo exatamente o oposto de tudo que o PT dizia, e produziu um imenso choque positivo de confiança, que o dólar despencou, a dívida veio junto, porque é uma dívida muito dolarizada. Então, foi uma drástica redução da dívida em pouco tempo, da dívida pública, produzida por um único fator, o câmbio. Nós não temos esse trunfo, essa bala de prata atualmente, a nossa dívida não é dolarizada. Então, nós vamos precisar de um trabalho mais duro, num conjunto muito mais amplo de variáveis e não focando numa única taxa de câmbio. Eu vou aproveitar esse último ponto do Caio, do trunfo, mas um outro trunfo que eu vou falar é porque o tema desse relatório, e aí retornando ao início desse podcast, quando a Margarida colocou dados da economia mundial, um tema que fica subjacente é o seguinte: nós temos a impressão que os países, o mundo, vem testando, pelo menos desde 2008, os limites do aumento da dívida pública, dessa relação dívida sobre PIB. Né?
Quando você pensa que ela já tinha ido alto demais, vem essa crise da pandemia e aí dá um salto muito maior ainda do que o de 2008, 2009. Nas economias avançadas, existe um trunfo, né? Que é a taxa de juros baixíssima em termos nominais e negativa em termos reais. Ou seja, nos países das economias avançadas, na maior parte delas, quem compra dívida pública paga, na verdade, para ter a dívida pública. Isso, ou seja, a dívida pública sai de graça para os países avançados. Isso facilita muito, por exemplo, o pacote de infraestrutura do Biden, né? Torna muito atraente, né, fazer um pacote de infraestrutura que vai render produtividade para o país, aumentar a receita fiscal e cujo custo, em termos de dívida, vai ser negativo. Já os países, uma boa parte das economias em desenvolvimento não contam com esse, e aí, destacadamente, o Brasil não conta com esse trunfo, né? Então, aqui a situação é bem mais complicada, essa situação de testando os limites do endividamento. Muito bem, ficamos por aqui e até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.